Lisboa foi um choque. Como um choque foi ouvir Pedro Nuno Santos queixar-se de João Leão ao vivo e a cores. E mais choque ainda, quando Marcelo desautorizou outro ministro, o da Defesa, que quis mudar uma chefia militar sem a sua bênção. Costa desvalorizou Lisboa. Costa deixou Pedro Nuno a falar sozinho. Mas Costa levou João Gomes Cravinho a Belém para esclarecer os equívocos. Marcelo e Costa garantem ter desfeito os equívocos. Mas quanto a nós, sobram-nos as dúvidas. Afinal, Gouveia Melo vai ser ou não o novo SEMA? E muda quando? Haverá um saneamento nas chefias militares que tanto criticaram o ministro? E Gomes Cravinho fica no governo? E o que dizer do estado do governo? Calma, respiremos fundo. Isto começa a ficar um bocadinho irreal. Esta é uma comissão política pós-traumática, que é como quem diz, aquela onde discutimos o que se passa num governo que perdeu o gás, que se descoordenou, que tem o Ministro das Finanças atacado por dentro, em tempos de orçamento. Vamos falar disso, assim como deste estranho namoro de Costa com o Bloco, do Bloco com Costa. Será este real? Ou apenas um pó de arroz para disfarçar as olheiras? Face das pequenas, será beleza apenas só uma corzinha com pó de arroz? Hoje tenho comigo a Ângela Silva, redatora do Expresso, jornalista de política, uma das mais experientes desta redação, e o Vítor Matos, meu habitual companheiro de rota nesta comissão política. Ângela, começo por ti. Na semana passada falei com alguns membros do governo e dirigentes do PS e percebi-os sentados num divã. E eles contavam-nos muitas reações interiores, digamos assim, ao que tinha acontecido nas autárquicas e ao que estava a acontecer naqueles dias. Vou citar só algumas. Estar no governo há 6 anos seguidos tem efeitos? Teve sempre. A arrogância em campanha é sempre penalizada. As pessoas não acreditam em anúncios só quando veem obra. É preciso repensar o partido e a campanha e refrescar o governo. Se fosses psicóloga, Ângela, o que dirias ao paciente? Diria ao paciente que o paciente tem que ganhar consciência dos seus problemas e só ganhando consciência dos seus problemas conseguirá ultrapassá-los. E aqui um dos grandes problemas é de facto esse desfazamento entre a forma como o Partido Socialista continua a acreditar que se podem caçar votos e a disponibilidade dos eleitores para darem votos em troca de maternidades prometidas de véspera. Repara, nós assistimos no país há 30 anos autarcas do PSD e governantes do PSD a oferecerem frigoríficos para caçar votos nas autárquicas. Havia Valentim Loureiro, que ficou famoso em Gondomar. Agora não faz sentido, 30 anos depois, um primeiro-ministro vir anunciar maternidades em nome de autarcas que não têm maternidade para oferecer aos cidadãos da terra no dia seguinte. E, portanto, quer dizer, há um tipo de discurso e há um tipo de campanha que está velha, e António Costa, que é dos melhores políticos que o país tem, em campanha torna-se pior do que é quando está, por exemplo, em lugares executivos. Portanto, ele em campanha foge para um tipo de exercício que é completamente velho, gasto, e pouco eficaz naquilo que é o objetivo de segurar eleitores. Viu-se isso, aliás, em eleições legislativas e viu-se agora muito nestas autárquicas. E, portanto, é normal que, como tu escreveste, o Partido Socialista esteja no divã a tentar perceber o que é que falhou, e eu acho que é necessária uma modernização, um arejamento, um maior cosmopolitismo na forma do Partido Socialista fazer política, seja enquanto partido, seja enquanto governo. Ângela, e o que se passou depois das autárquicas? Tu achas que tem alguma justificação num desnorte pós-traumático ou é alguma coisa que vem mais de trás? Eu acho que vem de trás. Repara, o PS está no governo há 6 anos. 6 anos é muito tempo e desgasta qualquer executivo, gasta mais um executivo que não tem maioria absoluta e, portanto, tem que estar em permanente negociação. De certa forma está muito limitado na capacidade de fazer o que queria fazer. Ninguém tem dúvidas de que António Costa, se tivesse uma maioria absoluta, teria feito muita coisa que assim não conseguiu fazer, nem sequer tentou, provavelmente. E, portanto, há um desgaste que vem de trás. Não me parece que se possa associar o desnorte dos últimos 15 dias
ao resultado das autárquicas ou sequer à derrota de Lisboa. Se o governo estivesse numa fase pujante, bem articulado, com ministros fortes, com ministros políticos eficazes, nada disto teria acontecido. Portanto, eu acho que isto, no fundo, é o resultado de meses, se calhar dos últimos anos, em que António Costa não está a conseguir agregar a equipa com a dinâmica que 6 anos de poder exigem. E então tem um número 2, isto é uma coisa que se disse desde o início, não tem um coordenador político do governo que lhe dê alguma folga a ele e que permita garantir, a partir dos bastidores, uma articulação politicamente eficaz das várias pastas. Depois há ministros que estão absolutamente desaparecidos. Eu acho que, tirando o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, porque se está a falar de orçamento, e nem sei bem quem mais, quer dizer, tu quase não ouves falar de ministros... Polémicas. Diz? Ouves falar quando tem polémicas. Os das polémicas, exatamente. É sempre quando não convém, não é? É isso mesmo. E, portanto, há falhas que vêm de trás e António Costa, esse é um dos grandes mistérios, continua a adiar uma remodelação que eu não percebo porque continua a adiar. Deixa-me ir à tropa. Vítor, algum dos 3 equívocos enunciados por Marcelo ficou para ti esclarecido ou não? Não, de modo nenhum, aliás. Os 3 equívocos geraram um enorme equívoco, que é ninguém percebeu nada do que aconteceu. Quer dizer, o Presidente da República faz uma censura pública ao Ministro da Defesa como nunca foi visto. É raro, eu não me lembro de ter visto uma censura tão violenta do Comandante Supremo das Forças Armadas a um Ministro da Defesa, assim em público. Em público, sim. A falar de atropelo de pessoas e instituições e que ele tinha de intervir por razões de estabilidade institucional e de pessoas também. Referia-se a Gouveia e Melo, referia-se ao SEMA. Bom, o que acontece? Não correspondeu a essa censura pública um esclarecimento público. O esclarecimento foi privado. E enquanto este esclarecimento não for público, isto permanecerá sempre na dúvida. Ou seja, não sei se isso ficará guardado para as memórias dos visados. Vai ter que haver decisões, vão ter que existir decisões. Sim, pode haver decisões, mas nós podemos nunca saber ali o que é que aconteceu. Bom, o que nós sabemos, de facto, é que o Presidente tinha combinado com o Ministro SEMA, o SENGFA, que o SEMA seria reconduzido para mais tarde. Gouveia e Melo começou a fazer o trabalho na Task Force, viesse a ser o SEMA e ficou acordado uma data. Tive informação que seria setembro do ano que vem, mas isso seria a data limite. Ou seja, no limite de setembro do ano que vem podia ser março, podia ser... Bom. O que acontece é que não foi esse o momento. O Presidente foi muito claro a dizer não era este o momento. Ou seja, o Presidente foi claro a dizer que o que estava combinado era outra coisa, não era no dia em que Gouveia e Melo ia deixar a Task Force, que ia ser... É que o SEMA recebeu a proposta de exoneração. A informação de que ia ser exonerado. Sem que o Presidente soubesse. Portanto, a informação que nós tínhamos, aliás que a Ângela escreveu, foi que o Presidente não foi informado previamente disto. O que é que isto gera? Isto gera aqui uma série de problemas da gestão de todos, da gestão de todos os atores. Pois eu queria te perguntar, nomeadamente sobre a gestão do próprio Primeiro-Ministro, porque nós temos falado muito sobre o problema que fica, e isso é inevitável, entre Marcelo e o Ministro da Defesa. Como Comandante Supremo isso é um problema, mas quem tem que relacionar-se com o Presidente da República no Governo é António Costa. Acho que temos vários níveis. Esse é o último nível, não é? Temos o primeiro nível, que é ao manter-se no cargo, quer dizer, o SEMA não tem capacidade de relacionamento com o poder político. Nem com o SENGFA, nem com o Ministro, nem com o Primeiro-Ministro. É um chefe ligado às máquinas, está enfraquecido. Não no ramo, porque lhe deram força e tudo, mas sabem que ele está a prazo e sabem quem é que é o outro. Isto nunca, que vem aí, isto nunca aconteceu. Não é? Até para os outros vice-almirantes que lá estão, isto é bastante antipático. Pronto. Depois, para o próprio Ministro, porque nós, na verdade, não sabemos se quem lhe deu o freelance, se foi o Ministro, se foi o Primeiro-Ministro, quer dizer, quem é que é o responsável pela iniciativa de avançar para a proposta de exoneração sem avisar o Presidente da República. A bola estava do lado de quem? Do Ministro, estava do lado de São Bento, não percebemos, ainda isso não é um equívoco que permanece. O nível do Ministro da Defesa é um Ministro que está também completamente... desapareceu do mapa, não é? Ninguém o vê.
há de ir ao Parlamento responder a perguntas sobre isto. Ainda não há data, pois não? Que eu saiba, não. Mas, portanto, espero que ele lá, que isto se esclareça. E depois temos o nível de relação do Primeiro-Ministro com o Presidente da República, que, enfim, eles arranjam sempre maneira de se entender nas crises mais extraordinárias, nomeadamente quando aliás, António Costa tem feito saber isso, não é? Que quando o Presidente da República pediu a demissão da Ministra da Administração Interna, ela já estava prevista ser demitida dali uns dias, e ele, é das coisas que lhe ficou mais entalada nesta coabitação. Portanto, eu aí da coabitação precisava de perceber de onde é que vem o erro, para perceber se é do Ministro, se é do Primeiro-Ministro. Agora, ninguém sai bem no meio disto tudo, ninguém sai bem. Sendo que, Vítor, há aí uma coisa que também não se percebe, que é assim, normalmente o Presidente da República fala com o Primeiro-Ministro, não fala diretamente com os ministros, exceto nas áreas em que ele tem um poder reforçado, ele Presidente, que é exatamente a defesa e os negócios estrangeiros. Portanto, também é estranho que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa não tenha falado com o Ministro Gomes Cravinho, não tenham acertado o timing em que iam substituir o chefe de Estado-Maior da Armada. Portanto, mas a ideia que eu tenho é que eles acertaram o timing e que o governo furou os planos. Agora, posso querer furar os planos e dizer: Sr. Presidente, nós tínhamos combinado dia tal, se calhar era melhor fazer agora por esta razão e por aquela. E ele se calhar dizia que não ou que sim, não é? Aparentemente isso não aconteceu, mas nós isso só podemos especular neste momento, não é? E o que é que isto nos diz, Ângela, sobre a mão que António Costa tenha sobre os seus ministros? E eu aqui queria pôr em paralelo o caso da defesa com as declarações de Pedro Nuno Santos, que foram o que foram, em cima de um orçamento de Estado e deixando o Ministro das Finanças numa situação particularmente frágil. O caso de Pedro Nuno Santos é um caso especial. É evidente que Pedro Nuno Santos está cada vez mais numa posição de disputa com António Costa. Sabemos que ele é... Quer dizer, ele é encarado até no PS e começa a ser, se calhar, no país, as pessoas que seguem estas coisas, como o sucessor de António Costa. E, portanto, é evidente que ele já está um bocadinho ombro a ombro com o Primeiro-Ministro. Aliás, viu-se isso no Congresso do PS, em que ele acabou por ter uma posição um bocado sobranceira, é o que chega tarde, é o que fura o boneco que estava previsto para o palco. Portanto, há aqui há uma certa disputa, não é? E, aliás, há até quem diga que Pedro Nuno Santos parece que está a pôr a jeito para sair do governo, se calhar gostava de se libertar disto para seguir o seu caminho exclusivamente partidário e de conquista do partido e do país. Agora, esse é um caso, é um caso com peso, porque mexe com as finanças numa altura em que está em causa a preparação do próximo Orçamento de Estado, que já de si é difícil. No caso de Gomes Cravinho, quer dizer, não me parece que haja sinais credíveis de que António Costa tenha perdido o poder de articulação ou de liderança perante o Ministro da Defesa. Não me parece que haja sinais disso. Agora, o que parece haver sinais é de que não se coordenaram devidamente. É que o Ministro da Defesa avançou de modo próprio e que António Costa, que tem que ir a todas, é a tal coisa, não tem segundas linhas, portanto é um Primeiro-Ministro que tem que acudir a todos os fogos e provavelmente isso vai torná-lo incompetente em momentos em que ele poderia ser competente se tivesse um governo melhor estruturado. Uma coisa, falta realmente a questão de um Ministro adjunto forte. Sim. Um Ministro adjunto que seja verdadeiramente um Ministro adjunto. Se olhares para o elenco do governo, por acaso, enfim, passado estes 2 anos, talvez seja um exercício interessante. Há muito poucos ministros que tenham experiência política ministros políticos, propriamente dito. Tens Eduardo Cabrita, hoje também numa posição mais frágil. Tens, evidentemente, Augusto Santos Silva, mas não sabemos exatamente até onde é que ele exerce esse papel. Tens Mariana Vieira da Silva, que é, de todo modo, uma política mais nova, menos experiente, mas sobretudo mais ligada a políticas públicas do que à habilidade tática. É quem mais faz esse papel, não é? É quem mais faz esse papel. Talvez. Mas não do ponto de vista político, mas de articulação de políticas mais, nisso que estás a dizer. E tens Pedro Nuno Santos. E tens Pedro Nuno Santos. A correr em pista própria. A disputa nesta altura é entre esses dois senhores, é entre António Costa e Pedro Nuno Santos, e isso já se nota muito também na gestão do governo, como se viu agora na questão da relação com as finanças. É extraordinário quando ele faz esta declaração, no momento em que diz, quer dizer, ele no fundo está a dizer, se queres demite-me. Não é? É claro que ele não vai ser demitido, não é? Era o que ele queria, não vai ter que aguentar ali, amargar as rodas da Carris e as asas da TAP
António Costa vai-lhe dizer que ainda é cedo para ele meter os papéis para a reforma. E falando nisso, Ângela, o Presidente da República deu uma entrevista interessante ao Miguel Sousa Muito Tavares na TVI. Ouvia, aliás, a caminho da redação agora mesmo, sob recomendação tua. E a determinada altura, o Miguel Sousa Tavares pergunta ao Presidente sobre se mantém a expectativa que tu plasmaste na capa do Expresso aqui há umas semanas, logo a seguir ao Congresso do PS, que era a de que António Costa provavelmente sairia no fim deste mandato. A resposta do Presidente pareceu-me curiosa. Ele diz: isso depende, estou a tentar citar, isso depende da interpretação que o Primeiro-Ministro fizer dos resultados das autárquicas. O que é que tu achas que Marcelo quis dizer com isto? Acho que Marcelo quis acautelar a eventualidade de António Costa não sair e ter que ficar. Aliás, ele diz que ele pode ter que ficar no sentido de que se o partido estiver, quer dizer, no fundo a ideia é essa, se o partido estiver em dificuldades e se ele for o principal ativo para ainda tentar segurar o partido, que ele mesmo querendo ir embora pode estar obrigado a ficar e a não deixar cair o Partido Socialista. Agora, é muito engraçado porque Marcelo aí assume que os seus estatutos de Presidente da República e de analista confundem-se sempre. O Miguel pergunta-lhe: então, mas o senhor aqui parece que é um analista. E ele diz: sim, mas eu sou Presidente da República e simultaneamente sou sempre analista, porque eu só posso tomar decisões na sequência das análises que faço. E, portanto, aquilo que o Presidente não desmente na entrevista que deu à TVI entendeu na altura antes do Congresso do PS foi que António Costa dava todos os sinais de estar a preparar a sua sucessão e que o resultado em Lisboa pode condicionar as decisões futuras do Primeiro-Ministro. Quer dizer, no fundo, repara, se há de facto uma inversão de ciclo, há muita gente que associa o resultado destas autárquicas ao princípio do fim deste ciclo político. Pronto, se isso for real, António Costa pode, por um lado, ter a tentação de sair de cena e, por outro lado, ter um partido que lhe diz: não podes abandonar o partido nesta altura. E, portanto, é este dilema que ninguém sabe como é que vai ser, que desfecho é que vai ter, e acho que Marcelo quis acautelar a sua própria posição, deixando mais em aberto aquilo que ele antes tinha dado a entender que já estava fechado. Mas eu acho que ele diz outra coisa que eu acho interessante e joga com aquilo que estávamos a falar há pouco, que é, parece um paradoxo, mas que uma oposição forte gera mais estabilidade. Ou seja, se o PS não se sentisse tão solto, eu duvido que a campanha tivesse sido tão má, ou tão negligente, ou arrogante. Quer dizer, uma oposição que morde aos calcanhares e que se perceba que pode vir a ser poder, obriga quem está no poder a ter mais cautelas e fazer as coisas mais bem feitas. E não a desleixar-se porque olha à volta e vê que não há, ou que é muito difícil haver uma alternativa política estável à direita daqui a 2 ou 3 anos. E portanto eu acho que ele aí faz um ponto interessante e que até o Miguel Sousa Tavares lhe pergunta porque acha aquilo estranho, acha que é contraintuitivo, não é? Agora, se isso é o que o Presidente anda a pedir há 6 anos, Vítor, eu acho que ele anda há 6 anos a chamar a atenção para a urgência e a necessidade imperiosa para o sistema político nacional teres uma oposição que se vá consolidando e que se vá tornando clara aos olhos dos eleitores. Não, ele interessante ele dizer isto porque a questão, isso é verdade, mas ele diz isto no sentido de isto gerar estabilidade. E que eu digo que isso, para além de gerar estabilidade, obriga o governo a ser melhor, como nós estávamos a falar, obrigaria o António Costa a ir para a campanha, como tu disseste há bocado, mas ir para a campanha mais bem preparado e com uma estratégia mais bem feita e mais bem planeada. E precisamente nesse seguimento, vocês olhando para o discurso de António Costa sobre o Bloco, né, esta quarta-feira usou o termo felizmente para concluir que Catarina Martins e o seu partido pareciam numa posição diferente de negociação do orçamento face ao que tinha acontecido há um ano. E também as declarações do próprio Bloco de Esquerda. Vocês acham que há aqui num pós-autárquicas mais durido, também uma necessidade à esquerda de se voltar a regimentar tropas para não
enfim, para dirimir este potencial ressurgimento de um bloco à direita? É isso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é a grande prova de que toda a gente encara o resultado destas autárquicas como o possível início de um fim deste ciclo. Porque, e o Presidente da República também fala nisso na entrevista à TVI, porque o que Marcelo alerta é que a esquerda vai ter que decidir se quer reforçar a sua base de entendimento. Exato. E a direita vai ter que fazer exatamente a mesma reflexão. O que Marcelo está a chamar a atenção é que se a direita caminhar para eventuais alianças, preparação até de coligações pré-eleitorais, o líder do CDS já veio dizer que está disposto, na entrevista que deu ao Expresso, está disposto a uma coligação pré-eleitoral com o PST, mas mesmo que não haja coligações pré-eleitorais, ninguém tem dúvidas de que a direita vai tentar, depois dos congressos que tem na agenda, vai tentar começar a somar sinergias e a sinalizar ao país que se pode entender nas próximas legislativas, antes ou no pós-legislativas. E isto obriga a esquerda a também pensar como é que se vai casar daqui até às legislativas, ou que sinais é que vai passando para o eleitorado, porque também tem que apresentar aos portugueses um cenário de futuros entendimentos. Quer dizer, ou o PS estava em condições de ir para as legislativas para sacar a maioria absoluta que nunca conseguiu ter, mas isso é pouco provável, porque 6 anos no governo desgastam e, portanto, 8 poderão desgastar ainda mais, a menos que António Costa conseguisse um milagre. Não conseguindo esse milagre, a esquerda vai ter que dar um sinal de que pode voltar a entender-se. E é exatamente a isso que nós já estamos a assistir. António Costa, quando diz felizmente o Bloco está diferente, é porque ele sabe que pode precisar de voltar a unir a esquerda para combater uma direita que eventualmente também tenderá a juntar esforços nas próximas legislativas. Vítor, tu achas que este advérbio é sintomático com com os números que João Leão apresentou no orçamento aos partidos? Esta coisa de repente haver mais margem para negociar, ou seja, de João Leão optar por não reduzir mais o déficit, é também ele um isco, um anzol para que a esquerda possa começar um processo de reintegração, se quiseres, de solidificação. E a esquerda tentar reclamar essa margem, enfim, combustível para a negociação. Agora, o Bloco... A minha dúvida é se o PS, quer dizer, até que ponto é que António Costa leva isto a sério, não é? Sim, quer dizer, isto é mesmo a sério. Felizmente que eles estão sentados a negociar e que querem, mas eles dizem que ele está... Depois o Pedro Filipe Soares veio dizer que ele estava a ser excessivamente otimista e que as coisas não estavam tão bem encaminhadas assim. Hoje o João Oliveira, líder parlamentar do PCP, diz ao Jornal de Negócios que é como São Tomé. É esperar para ver. Pois, mas é que nós temos assistido a isto sempre em todos os orçamentos, não é? Temos assistido a esta coreografia permanente até a 25ª hora às vezes, não é? Portanto, toda a gente vai estar a esticar a corda ao máximo. Houve noutros casos em que o Bloco saiu mais cedo, neste caso o Bloco está no barco, ainda está no barco, mas vamos ver até que ponto é que o Governo vai ceder e até que ponto as exigências são reais, porque ninguém quer ir para eleições, portanto tem que se arranjar aqui uma maneira de ninguém perder a face. Aparentemente eu acho que António Costa conseguiu fazer isto só com o PCP outra vez, não é? Porque Jerónimo de Sousa tem dado esses sinais todos desde o Congresso do Partido Comunista, que os comunistas dão esses sinais, desde que o Governo garanta algumas medidas pontuais e básicas. O Bloco tem pedido sempre medidas mais estruturais, Sim. O que é sempre mais complexo, mais complicado para o PS. Agora, haverá esse esforço porque ninguém na verdade quer uma crise política. O PS até podia ter uma tentação, que era apanhar a direita em contrapé agora enquanto está a mudar as lideranças e gerar uma crise política, mas mesmo assim com os resultados de Lisboa ninguém tem vantagem nisso, e acho que podemos tirar a ideia de haver uma crise política. Isso aí é muito surpreendente, extraordinário. Essa tentação António Costa já teve várias vezes, teve na crise dos professores, teve em entrevistas que foi dando. Eu acho que essa tentação tem estado sempre latente e é uma tentação compreensível. Quer dizer, se o PS conseguisse a dada altura aproveitar as fragilidades da direita, e há fragilidades na direita nos últimos anos, e se tiver, agora ele simultaneamente percebeu sempre que não tinha garantias de ainda votos conseguir sair de lá reforçado, claro. E portanto estar a repetir este filme de terror, ficar tudo na mesma. Ficar na mesma. E o Presidente da República, aí sim, eu acho que Marcelo tem tido um papel importante, sempre a chamar a atenção que não dá cobertura
a precipitações de eleições antecipadas e de crises. E há coisa em que eu acho que ele conseguiu condicionar também politicamente é aí. E é interessante a intervenção de Mário Centeno, em que ele faz basicamente 3 avisos: cuidado com a dívida, cuidado com as despesas permanentes e cuidado com a estabilidade das leis laborais. Portanto, é tudo o que a esquerda quer. A dívida aumentará com déficit, enfim, de 4% ou de 5% ou de 3%. Cuidado com a dívida é um aviso muito oportuno, porque de facto não é líquido que as coisas, que os juros não comecem a subir e que tudo isto não comece a descambar e, portanto, quer dizer, há imensas razões para António Costa estar, no fundo, muito preocupado. É que, para além dele não ter um ministro adjunto, não ter um núcleo político que o ajude na gestão do governo, quer dizer, a agenda é complicadíssima, quer na cena interna, quer também na cena externa. Quer dizer, a Europa não tem a certeza se este clima pacato em que o BCE ajudou tudo e todos, se isto é para manter durante muito tempo, e de facto a nossa dívida é mesmo uma questão grave e aí os alertas de Mário Centeno fazem todo sentido. Agora, repara, nós estamos sempre a discutir o orçamento do Estado na base dos aumentos salariais, dos apoios à função pública. É um governo que está sempre focado no Estado, nas questões do Estado, não é? E, portanto, se a economia crescer, como é que tu dás a volta a isto? É impressionante como é que nós estamos sempre a falar dos salários dos funcionários públicos, dos aumentos das pensões, e ninguém ouve falar de grandes apoios à iniciativa privada. Isso é uma crítica que muita gente tem feito à bazuca, e é uma realidade, independentemente das críticas, sempre que se está a discutir o orçamento de Estado, que tem que ser viabilizado pelos partidos à esquerda do PS. Portanto, há aqui uma pescadinha de rabo na boca, não sabemos como é que saímos dela, e os alertas de Centeno, isso acho que é importante dizer todos os dias, fazem sentido no que toca à dívida, que é brutal. E resta saber se os alertas de Centeno são um aviso ao governo ou se são uma ajuda ao governo para incorporar aquilo e dizer que e tal, para servir ali de travão nas negociações. Sim, mais do que isto não dá. Sim, nas leis laborais não dará mais, já na questão dos salários não tenho a certeza. O PC vai ter que levar alguma coisa desta vez. Também acho que sim. Vamos ao que não nos sai da cabeça. Vítor Matos, começo por ti. Bom, o que não me sai da cabeça é a crise no Hospital de Setúbal. Demitiram-se 87 médicos, entre membros da direção clínica, direções de serviço, departamentos, coordenadores, enfim. 87 médicos demitiram-se em bloco ontem. E o presidente da secção regional sul da Ordem dos Médicos diz: isto não é um grito de alerta, é um grito final. Quer dizer, nós acabamos a pandemia com todos os encómios e elogios ao SNS, e depois descobrimos que isto está tudo preso por arames. E temos este hospital, temos a crise no Hospital de Faro, e se fizermos uma radiografia pelos vários hospitais do país, de certeza que vamos encontrar um quadro bastante complexo e com problemas estruturais e de base. O governo parece que anunciou a contratação, suponho que 10 médicos. Eu não sei se 10 médicos resolve muito, mas se todos os hospitais têm problemas destes, se contratassem 10 médicos e 20 médicos, eu não sei onde é que há médicos para colmatar essas falhas, porque dá-me a parecer que não há médicos no desemprego. Portanto, quando dizem abriram vagas para 10 médicos, eu questiono-me de onde é que vêm os médicos. Não é? Portanto, eu acho que isto é muito preocupante, e é outro sinal daquilo que nós estávamos a falar no concreto, e que as pessoas sentem depois na vida do dia-a-dia. Não são questões corporativas, são questões que depois têm reflexo no serviço, naquilo que é mais essencial às populações. Isto sim tem grandes efeitos políticos. Sim, a manta é muito curta. Olha, eu tentei marcar uma consulta na minha médica de família, tentei em junho e recebi uma carta, é curioso, ainda se recebem cartas do Centro de Saúde, a marcar a consulta para 7 de dezembro, portanto são 6 meses. A manta é muito curta mesmo, e de facto o SNS respondeu, e ainda bem na pandemia. Mas é muito custo. Mas a fatura... Ou com muitos custos. É, exatamente. E há muita coisa que ficou atrasada. Ângela, segue tu, o que não te sai da cabeça? Olha, a mim não me sai da cabeça a situação de algumas escolas, nomeadamente na Grande Lisboa, em que o ano letivo começou e há alunos que, mesmo no secundário, mesmo no 10º ano, têm falta de 2, de 3 e, em alguns casos, de 4 professores. E aquilo, pelo que tem sido explicado e até escrito nos jornais, tem muito que ver com a dificuldade de trazer para Lisboa professores
de outras zonas do país que não têm condições para pagar as rendas de casa brutais que se pagam nas grandes cidades. E, portanto, tu tens aqui um link entre os dramas da habitação em Portugal e os dramas da educação em Portugal. A classe dos professores é uma classe que está estourada, que está brutalmente envelhecida, que é mal paga, e portanto as pessoas já não estão para pegar na trouxa e irem do norte ou do sul para o centro do país, para a capital, para terem que pagar rendas em que lhes leva mais de metade do vencimento. Portanto, isto é um drama, e eu acho sinceramente que uma das questões que no final do ciclo político, quando quer que ele chegue, provavelmente vai ser uma nódoa no currículo, é a situação da educação. É verdade, eu só dizer uma coisa. Eu tive o meu filho teve casos desses o ano passado, de professores que precisavam de ser substituídos e depois daquilo eram horários incompletos. As pessoas tinham os horários, vinham para Lisboa e depois o ordenado basicamente não dava para pagar sequer a renda da casa e era impossível. A mim não me sai da cabeça o que assisti em Barcelona. Não há nada como sair do país para sairmos da bolha e pensarmos um bocadinho sobre o que aí vem. E em Barcelona, dias de férias, fui lendo nas páginas dos jornais espanhóis e acompanhando na televisão o convenção do Partido Popular Espanhol. Contexto breve: Pablo Casado é líder já há 3 anos, mal demos por eles passarem. Não é um líder fortíssimo, digamos assim, e foi bastante zigue-zagueante. Começou com um discurso muito colado ao Vox, no surgimento do Vox, digamos assim, o Chega de Espanha. Esse surgimento foi com muita força e o discurso de Casado era muito colado, e depois virou quando o Vox acentuou o seu discurso mais xenófobo, até racista em alguns casos. Pablo Casado tentou distanciar-se e fê-lo com algum sucesso, tornando o PP de novo um partido mais moderado. Nesta convenção assistimos a algumas coisas extraordinárias. O PP rejuvenesceu, não por via do seu líder, mas por via de Ayuso, a grande líder da direita espanhola hoje, que foi eleita para Madrid, para a Câmara de Madrid, com enorme surpresa derrotando a esquerda, com um discurso muito colado ao Vox. E aqui nesta convenção Casado faz um novo zigue-zague e cola de novo o discurso do PP inteiramente ao do Vox, um discurso muito nacionalista, xenófobo outra vez, prometendo devolver ou tirar, anular todas as leis que o governo espanhol de Sánchez tem aprovado nos últimos anos. Tudo aquilo que eu senti em Espanha, que vi a partir de Barcelona, é uma espécie de prenúncio de toda a discussão que a direita portuguesa ainda não fez, mas que seguramente vai começar nos próximos meses, com os congressos de 4, não 1, não 2, não 3, mas de 4 partidos da direita portuguesa. Embora Carlos Moedas esteja a léguas do discurso de Ayuso, portanto não tem mostrado esse radicalismo de se colar ao Chega cá como Ayuso se cola lá ao Vox. A léguas, aliás, dado curioso, Carlos Moedas dava precisamente na segunda-feira uma entrevista muito interessante ao El País, que era um contraponto muito interessante também àquilo que se via no discurso do PP espanhol. Mas, por exemplo, mas eu posso fazer aqui uma tentativa de previsão. Eu acho que o CDS no Melo vai ter um discurso mais duro à direita. Não precisa de ser igual ao próximo do Chega, mas vai ser um discurso mais duro à direita, penso. Sim, isso pode também arrastar algum PSD para... E já vimos sinais disso na campanha. Com o Rui Rio, até com o Rui Rio. Sim. Com a edição do João Luís Amorim, a quem agradeço, com a ilustração do Tiago Pereira Santos, a quem agradeço também. Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada excepcionalmente na quinta-feira, dia em que António Costa regressou ao Parlamento, véspera de António Costa fechar o orçamento com os seus ministros e ainda antes das reuniões ainda mais decisivas de António Costa com Catarina Martins e Jerónimo de Sousa. E a pergunta é: e quem é que morde o anzol? Até para a semana. Eu não sei de fugir ou morder o anzol. Já não há nada de novo aqui debaixo do sol.